Meus amigos, meus queridos, entro agora no ar para falar com vocês, depois de alguns dias, porque eu tenho uma boa notícia para dar para aqueles que têm esperança de receber seus créditos, aqueles que têm execuções há anos tramitando na justiça e que, infelizmente, os devedores usam vários tipos de manobra para não pagar suas contas, né? Retiram dinheiro das contas, passam esse dinheiro para a família, de forma que quando o judiciário vai fazer o chamado Bacen-Jude, vai fazer aquelas verificações nas contas, não encontra nada, no cartório eles tiram todos os bens, colocam o nome de outras pessoas, ou seja, fazem aquelas pirotecnias, né, que geralmente os caloteiros fazem para não pagar a sua dívida. Pois bem, há um tempo atrás eu falei aqui para vocês no meu canal que os juízes no Brasil todo estavam concedendo medidas para tentar coibir esses absurdos, né? Eles estavam suspendendo CNH, suspendendo passaporte, mandando para o Serasa, né? Eles estavam concedendo medidas proibindo que essas pessoas participassem de concurso, participassem de licitações públicas e etc, etc. E aí, então, houve uma gritaria no Brasil todo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, chamado a decidir essa matéria, ele entendeu que essas matérias não eram inconstitucionais, né, e que qualquer eventuais abusos cometidos por algum juiz, né, isso poderia ser corrigido através dos recursos cabíveis, né, entre eles o agravo, né, de instrumento, velho agravo de instrumento, né, que é cabível agora em matéria de liquidação de sentença, né, em matéria de execução também. O fato é que o PT, o velho PT, o sempre PT, né, entrou com uma medida, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo declarasse inconstitucional esse artigo do Código de Processo Civil que permite que o juiz tome essas medidas coercitivas dentro do processo de execução. O dispositivo que o PT impugnou junto ao Supremo foi o que está previsto no artigo 139 do Código de Processo Civil, especificamente o inciso 4º, que diz o seguinte, né? O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbe o juiz, é de competência do juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Então, com base nesse dispositivo do novo Código de Processo Civil, os juízes têm tomado essas medidas coercitivas dentro da execução, já na fase de execução. Porque os senhores imaginem que uma ação leva aí 10, 15 anos e quando chega na fase de execução, começa tudo de novo, porque os credores adotam as medidas mais detestáveis, mais deploráveis, mais antiéticas, né, com falta de lealdade processual, com falta de ferindo o princípio de cooperação com a justiça, com a outra parte, esconde os bens e a pessoa, aquele velho ditado que se diz aqui pelo Nordeste, ganha, mas não leva, né? Então o que o STJ deu um freio nisso? Então o PT entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, o relator foi o ministro Luiz Fux. E o que é que o Luiz Fux decidiu junto, fez maioria ontem no Supremo Tribunal Federal? Ontem, dia 9 de fevereiro de 2023. O Supremo entendeu que eventuais casos de abusos de algum juiz, né? Porque tem juiz que, por exemplo, toma todas essas medidas de uma vez só, né? Manda bloquear passaporte, manda confiscar passaporte, bloquear CNH, né, manda para a Serasa, né, proíbe de participar de licitação, proíbe de participar de concurso. Então a dose é muito pesada e muitas vezes o magistrado exagera nisso. E o que é que o Supremo decidiu então? O Supremo disse que nas situações, nos casos em que o magistrado exagerar, aí cabe uma correção através do recurso próprio para o Tribunal de Justiça,
daquele estado onde houver efetivamente a prática desses abusos. Mas o Supremo entendeu que é sim constitucional, está valendo, vale o inciso 4º do artigo 139 do Código de Processo Civil vigente, que determina, que autoriza o juiz tomar essas medidas para evitar que esse calote se eterniza e não se chegue nunca à viabilidade efetiva da prestação jurisdicional. Então, palmas aqui para a Suprema Corte, né? O Supremo Tribunal Federal que muitas vezes, nos últimos anos, tem pisado muito na bola, mas aqui há de se elogiar essa decisão do Supremo, porque isso faz com que as pessoas que entrem na justiça tenham esperança. Porque já dizia Rui Barbosa, a esperança nos juízes é a última esperança, né? Quando você perde a esperança nos juízes, está acabado. Então, está valendo aquele vídeo que eu postei aqui lá no passado, vocês entrem no meu canal que vocês vão ver, certo? O Supremo agora ratificou, referendou, aprovou. Os juízes podem sim confiscar passaporte, suspender carteira de habilitação, suspender pessoas de participar de concurso público, de licitações públicas, mandar para o Serasa, para o SPC e todas as outras medidas coercitivas que ele entender necessário para que as pessoas paguem efetivamente o que deve e a justiça não seja apenas uma miragem, mas seja realmente um regaço dos desvalidos para assim consolidar o Estado democrático de direito. Grande abraço a todos vocês, era essa boa notícia que eu queria dar para vocês, e se inscrevam aí no meu canal, acione aí um sininho que tem por aí, para vocês receberem notificações toda vez que eu aqui falar. Grande abraço e até uma outra oportunidade.